Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso que é a nossa Bíblia. E hoje, gente, vamos dar continuidade no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e vamos falar do versículo 13 ao versículo 41, como o tema é, gente, Paulo prega Jesus na sinagoga. E olha, gente, o que diz a partir do versículo 18. Olha o que diz. O Senhor zelou por eles com paciência no deserto durante cerca de 40 anos. E ele destituiu 7 nações em Canaã e entregou a terra em que habitavam com herança ao seu povo. Isso tudo levou aproximadamente 450 anos, quando então lhes deu juízes até a época do profeta Samuel. Mas o povo lhe rogou por um rei, e Deus lhe concedeu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou pelo espaço de 40 anos. E depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes Davi como rei, e sobre quem testemunhou: achei Davi, filho de Jessé, homem de segundo o meu coração, e ele fará tudo conforme a minha vontade. E da descendência desse homem, Deus levantou para Israel o Salvador, Jesus, assim como prometera. E vamos lá no versículo 35, que diz assim, ó: portanto, em outros salmos está explícito: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Olha, gente, que palavra tremenda, bonita e maravilhosa. Ou seja, gente, aqui do versículo 3 ao versículo 41, o apóstolo Paulo estava pregando na sinagoga na ilha, né, na cidade de Pafos, ou seja, ali na Antioquia, né, na Antioquia da cidade de Pisídia. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 13 ao 41, o apóstolo Paulo, ele faz um grande discurso. E desse grande discurso, antes de iniciar, ele chegando nessa cidade, já foi, né, direto ali para a sinagoga lá da Antioquia. E na sinagoga, o cerimonialista ou o judeu ali, que era responsável de ler, né, dar os trabalhos, ele leu, né, uma escritura, e dessa escritura ele pediu se alguém, algum do público, queria falar alguma coisa, queria falar uma palavra de exortação para tanto dos judeus ali que moram na Antioquia e também os judeus, os gentios que aceitaram, né, o regime judaico, que se converteu ao judaísmo ali na Antioquia. E aí o apóstolo Paulo, né, em respeito, ele levantou a mão, ele já começou a discorrer toda a história do povo de Israel, gente. E Paulo, fazendo esse grande discurso, essa grande história do povo de Israel, né, eu vou falar alguns tópicos aqui que ele leu ali falando sobre a história do povo de Israel. E dessa história do povo de Israel, eu vou falar 5 características deles. O primeiro, gente, Deus escolheu o povo de Israel, escolheu o pai Abraão para se tornar uma nação, o pai de muitas nações. O item 2, né, que Deus, né, libertou o seu povo, as 12 tribos de Israel, ali, os filhos de Jacó, né, libertando ali, ficando 420 anos sendo liberto pelo líder, né, o profeta Moisés. O terceiro, apóstolo Paulo, ele relata que Deus prometeu, né, a terra prometida, deu a terra prometida, usando, né, o Josué, eliminando ali os cananeus. São 7 reinos de cananeus ali, para o povo ali habitar na sua terra. O quarto, gente, levantou reis, especialmente o rei Davi, passando, né, ele explicando bem que passou mais de 450 anos, mais de 400 anos
até chegar em Juízes, principalmente Samuel, né, que o povo de Israel não queria saber, que queria destituir um rei. E ele explicou muito bem que o rei Saul, ele governou o povo de Israel no período de 40 anos e depois escolheu o rei Davi, né, para conduzir o povo de Israel. E depois Paulo, que falou do rei Davi, aí que ele revelou a parte central de toda a história de Israel. Que o apóstolo Paulo ele relata que depois de Davi veio o Salvador, o prometido Yeshua HaMashiach, ou seja, Jesus Cristo, o Messias. E com isso, gente, ele começou a discorrer de Jesus Cristo, que ele é o Senhor, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o apóstolo Paulo ainda explica, né, o nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, que são 3 itens, né, os 3 itens, que Jesus ele foi rejeitado, né, pelos seus ali através, né, dos religiosos e o povo de Israel, né, que está em Isaías 53. E o segundo item, né, da explicação de Paulo falando de quem é esse Jesus, que ele foi crucificado pelos romanos, e dessa crucificação no versículo 35 que acabamos de ver, que ele morre, e ele morto e o seu corpo não entra em putrefação ou decomposição, porque nele não tem pecado, gente. E o Senhor Jesus, ele não sofreu decomposição no seu corpo, ele morreu, mas não sofreu os vermes, ou seja, a parte do corpo, a carne, se volta para a terra, não voltou para a terra, gente. Ficou ali 3 dias e 3 noites. E ainda por cima, o melhor de tudo, gente, o apóstolo Paulo mostra que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Ele ressuscitou, foi o primeiro a ressuscitar dos mortos, né? Que ele é o primogênito, é as primícias, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele afirma ainda que o perdão de todos os pecados vem por meio dele, do nosso Senhor Jesus Cristo, algo que a lei de Moisés não podia fazer completamente. A lei, assim, a gente obedecendo a lei, os judeus obedecendo a lei, mas não era o principal, gente. O principal é aceitar Jesus como o único suficiente Salvador, porque ele venceu a lei, ele cumpriu a lei. E com isso, gente, o apóstolo Paulo ele discorreu de todo a história do povo de Israel, desde o pai Abraão até o rei Davi. Do rei Davi ele deu um salto, falando que nós precisamos de um Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que pagou todas as nossas falhas, os nossos delitos, as nossas falhas. E esse nome chama Jesus Cristo. E ele afirmando que ele sim é o Rei, e sim que ele é o Salvador, e ele que salva toda a humanidade. E dentro dessa mensagem central, a lição desse versículo, né, do versículo 3 ao 41, que nós seres humanos, nós precisamos de um Salvador. E essa salvação é oferecida por Deus. É oferecida por Deus através do seu Filho, chamado Jesus Cristo. Porque todas as pessoas que crêem nesse homem, crêem nesse Nazareno, crêem nesse Messias, crêem no Senhor Jesus Cristo, e sim, ele será salvo toda a sua casa, toda a sua família, e o melhor de tudo, é selado pelo Espírito Santo, gente, e é sim levado aos céus, é levado ao trono da graça, é levado para Nova Jerusalém. E é isso que Paulo estava apresentando ali para aquela cidade, para aquele povo ali da Antioquia, gente. E ali, gente, eu creio que teve salvação, teve sim. As pessoas creem que a única pessoa que pode salvar não tem outro nome, não tem outro igual a não ser Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Crê nesse nome poderoso, crê nesse nome maravilhoso que o apóstolo Paulo anunciou ali a palavra de Jesus Cristo ali a tempo e fora de tempo, ali na Antioquia. Crê nisso.
e crê que o Senhor Jesus, ele sim, ele quer ser o salvador da sua vida, da sua casa, da sua família e levar para Nova Jerusalém.